A gente está acompanhando desde o início o caso da suposta agressão ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Desde quando foi veiculado na mídia as primeiras matérias, a gente vem acompanhando e trazendo informações sobre isso. Na semana passada teve uma decisão do ministro Dias Toffoli sobre o caso das imagens, que até hoje ninguém viu, ninguém sabe o que aconteceu. E aí teve um relatório da Polícia Federal, que agora foi questionado pela Veja. O que eu começo a perceber? A imprensa está acordando. A imprensa está vendo os impropérios da fala de Lula, a imprensa está vendo os atropelos do Supremo Tribunal Federal e a imprensa está vendo o uso da Polícia Federal a favor de certos indivíduos. E isso é preocupante demais. Um perito da Polícia Federal que fez uma denúncia está respondendo agora por um processo disciplinar. Eu vou explicar tudo isso aqui para vocês nesse editorial. Então seja muito bem-vindo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vem comigo. A gente noticiou, tá, na semana passada ainda, essa matéria aqui do Poder 360. O ministro Dias Toffoli nega cópia de vídeo à defesa de homem que hostilizou Moraes. Então, por 5 vezes a defesa fez o pedido e o ministro também do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, negou à defesa, o trio acusado, o direito de acesso à cópia das imagens, mas autorizou que eles possam contratar um perito para fazer a perícia dentro do Supremo sem que esse vídeo ou essa imagem possa ser vazada. Só isso. Mas aí tem um problema gigantesco, um problema enorme. Quem garante que esse perito que vai chegar para fazer a análise vai encontrar os arquivos originais? Quem garante que esses arquivos estarão íntegros, sem imagem cortada ou simplesmente alguma mudança no conteúdo? É isso que questiona a defesa. Afinal, as imagens provariam tudo. Provariam tudo. E aí, Folha de Pernambuco publica aqui: Toffoli autoriza que peritos de agressores de Moraes, já trata assim, acessem no STF, dentro do STF, imagens de confusão em aeroporto. Na decisão, o ministro ressaltou que arquivos estão sendo integralmente franqueados, ou seja, mantidos à defesa, entregues à defesa, desde que diante de registro e com acompanhamento de servidor designado. Ou seja, essas imagens não poderão vazar nunca. É impossível vazar essas imagens. Foi feito um relatório e esse relatório apresentou trechos ali, frames, né? Ou seja, fotos da filmagem, onde o texto dizia que aparentemente houve agressão, a mulher discutia com o filho de Moraes e ela estava muito exaltada. Então, tudo leva a crer que ela começou a discussão. Então, assim, uma coisa assustadora. Primeiro passo que a gente tem que fazer, vamos lembrar do caso, né? Lembra que essa foto aqui, há suspeitas, inclusive, de que foi tirada pelo próprio Alexandre de Moraes, tá? Porque não tem mais, isso aqui é do dia, do fato lá da agressão, tá? Da suposta agressão. Não me parece que essas imagens aqui esteja com semelhança de pessoas com ânimos de agredir uma pessoa, com ânimo de agredir uma pessoa. Então essa imagem aqui já é muito estranha, por si só, quem tirou essa imagem? E a segundo, a tese de que são bolsonaristas que estavam chamando o Alexandre de Moraes de comunista. Pois é, o Mantovani é esse aqui, tá? Esse que está do lado do Lula, que dizem que é mais um bolsonarista, foi candidato a prefeito de Santa Bárbara com o apoio do Lula. Aqui, mais uma vez, o Mantovani com o Lula. Vote 22, prefeito Mantovani. Com Mantovani, o presidente Lula apoia Santa Bárbara. Ponto. Ou seja, será que podemos caracterizar ele como um bolsonarista agressor? Tá de brincadeira, né? Não tem sentido. Mas enfim, o que a gente precisa discutir com vocês? Isso aqui. Investigação da agressão a Moraes provoca embate interno na Polícia Federal.
matéria publicada na revista Veja. Você está vendo essa cena circulada? Essa aqui, ó. Deixa eu ver, eu não consigo chegar aqui. Ótimo. Tá vendo? Segundo eles, este é o momento da agressão. A Polícia Federal soltou essa nota divulgando aqui, tá? Divulgando aqui esse ponto da imagem, onde, nesse momento que o Mantovani levanta o braço, tá? Com as costas da mão, toca no óculos do filho do Alexandre de Moraes, que cai. Não sei se vocês perceberam, mas o filho do Alexandre de Moraes sentado tá do tamanho do Mantovani, em pé, né? E aí, a matéria da Veja fala o seguinte, tá? Isso aqui é a matéria da Veja. Por determinação do diretor do órgão, a Corregedoria abriu um processo disciplinar para apurar a conduta do perito William Ralph Neto, presidente da Associação dos Peritos Criminais Federais, APCF. Motivo: a entidade divulgou uma nota questionando o fato da análise das imagens do aeroporto ter sido realizada por um agente, o que, além de incomum, comprometeria a qualidade e a isenção do trabalho. É preocupante que procedimentos não periciais possam ser recepcionados como se fossem prova pericial, uma vez que não atenderam às premissas legais, como a imparcialidade, a suspeição e não ter obrigatoriamente qualquer viés de confirmação que são exigidas dos peritos oficiais de natureza criminal. Então, uma associação dos peritos falaram, gente, o cara que fez isso aqui não tem imparcialidade, foi um cara designado pelo próprio Supremo para fazer a análise, e esse cara não fez nada de técnico, ele foi parcial. Qual é o resultado? O líder da Associação dos Peritos, começa a responder um processo disciplinar por ter falado isso. Esse é o nível. Tá aqui quem está falando é a revista Veja. Vocês ficam à vontade. E pasmem, nós estamos num momento em que o Dias Toffoli autorizou o Alexandre de Moraes ser assistente de acusação contra os três. Lembrando que foi feita uma devassa na vida deles, com busca e apreensão, tudo isso. O Leandro Rochel é um influenciador aqui do Twitter, tem quase 1 milhão de seguidores, escreveu o seguinte: gravíssimo. O texto é um pouco grande, mas a gente vai analisando. Gravíssimo. Perito que questiona a análise do vídeo da suposta agressão a filho de ministro em Roma é alvo de processo disciplinar, diz a Veja. Segundo a Veja, a análise das imagens da suposta agressão ao filho do ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma foram feitas por um agente e não por um perito. As imagens não foram disponibilizadas ao público, tampouco vazaram para a imprensa, como acontece em tantos outros materiais. O que foi oferecido ao público foram frames, e que não dá para identificar o que ocorreu. O filho do ministro foi alvo de uma aparente agressão consumada por um aparente tapa, segundo o relatório da PF sobre as imagens. A Associação dos Peritos Criminais protestou em nota contra a escolha de um agente comum e não de um perito para fazer a análise do material. Por conta disso, o diretor-geral da PF mandou abrir um processo disciplinar contra o presidente da Associação dos Peritos. Segundo a reportagem da Veja, o diretor da PF fez chegar aos peritos o recado de que eles estariam ajudando a defesa dos agressores, ao pôr em xeque os métodos utilizados na investigação. A polícia fez apenas um storyboard do que seria ou do que queria ver, com viés de confirmação. A questão é que se houvesse uma perícia, talvez sequer fosse possível atestar a existência de um tapa, uma agressão física de verdade, disse a Veja. Esse caso revela o nível de arbitrariedade instalado na cúpula do judiciário brasileiro. Um bate-boca de aeroporto ocorrido fora do país é arrastado para os inquéritos supremos, em que os ministros figuram como vítimas e julgadores, e ao mesmo tempo, lembrando que os acusados da suposta agressão não têm foro privilegiado, portanto não poderiam estar respondendo o caso no Supremo, mas sim na Justiça Comum. Agora o vídeo está sendo ocultado do público e até mesmo da defesa dos acusados, por decisão do ministro Dias Toffoli, que alegou necessidade de proteger a privacidade das pessoas que aparecem no vídeo. Para completar, Toffoli decidiu que Moraes pode atuar como assistente de acusação contra o parecer do Ministério Público, que lembrou a inexistência de previsão legal
persistente de acusação nesta fase do processo. Então, a gente chega num momento em que até a imprensa já começa a entender, nossa, tem coisa errada aqui. A imprensa veiculou tanto, mas tanto esse caso do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, mas tanto, que agora é que ela está vendo o tamanho do monstro que ela criou. Mas tem, sabe, essa história está tudo errada. Tanto tempo para a imagem ser liberada, isso é muito esquisito. É uma imagem que é questão de uma ligação do Supremo, um ofício enviado. Em pouco tempo essa imagem seria liberada. O que tem de tão estarrecedor numa discussão de aeroporto? As imagens, sabe, nada que condiz com o que foi relatado. Nada. Mas, enfim, é um caso emblemático, fica para os anais da história do Brasil. E a gente continua assistindo, atônito, estarrecido, no que a República, ou quase República, ou República Relativa, ou sei lá o que mais, se tornou o Brasil, né? Enfim, fazer o quê? Não é mais república. É o público dominando o povo, né? O que é aquilo que sabe, era para ser eles os nossos servidores, eles são os sultões. E nós, o pagador de imposto, que só tem direito a ficar calado. Nada mais. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.